E, né, vamos só dar um exemplo aqui. Teve jogador, o Kelvin lá do Palmeiras, teve muito menos minutagem do que o Ferreirão e foi vendido por 10 vezes mais. Então, esse argumento... Não é só a minutagem. O ponto principal da venda de um jogador barato é porque você está... É claro, exatamente. Claro. Né? Não adianta dizer... Vamos ser mais claros. Falando Minutagem é um fator, talvez. É um fator. A oratória ele tem, isso a gente não pode negar. Falou, né? Não, claro que tem. Ele tem oratória. A gente botou, acho que 2, 3 trechos, né? O Wesson matou a charada. O Gabriel tocou em todos os pontos importantes que estão ainda obscuros. As respostas foram as mesmas de sempre, elas não são A esclarecedoras. resposta você não controla. Então vamos lá, Marinax, né? Então vamos pegar essa última, Marinax. Se ele fala que o modelo Botafogo, Textor e outras Satélites não tem funcionam. que ser barrado pela FIFA, e o Marinax que negocia com ele? É o mesmo modelo do Textor. Então, mas peraí, vamos lá. Ele fala de base, né? Ele fala que tem 3, 4 sócios, né? Porque vai fatiando o jogador para ele vir jogar no São Paulo, porque você não tem dinheiro para contratar. Ele fala do staff, né? O empresário fica com 30 ou com 70, é o que se divide beleza. normal. O que mudaria? Ele teria 10 jogadores que o Marinax vai comprar, certo? E Jogadores será sócio que não dele. são. Então ele troca 3 por 1, mas sócio vai continuar. Vai. O risco não é dele, é do Marinax. Certo? Porque ele não vai pôr o dinheiro. Isso, ele então, imagina ganhar em ele vai ganhar quantidade. 50% de um dinheiro que ele não investiu. Em tese, os jogadores dele nesses times que o Marinax tem na Europa. E que não pode não ser mais uma opção se a FIFA vetar que o Marinax tenha mais de um clube na Europa. Entendeu? É uma incoerência grande já no princípio do negócio. Bom, mas isso aí eu estou ouvindo desde o começo do ano, né? Então seriam coisas para o ano que vem, né? A partir do próximo ano, parceria na base e tal. O que a gente está vivendo esse ano, acho que a entrevista, o caso, esse ano, a eleição, a sucessão, certo? Tudo para 2026. Esse ano, o plano de contenção financeira, a situação atual do time, que tinha acabado de se classificar na Libertadores, ele não é contemplado. Qual que era o assunto do dia? Hoje, não de ontem. O possível conflito de agenda de uma semifinal da Libertadores com o show. Mais um show. Mas não, o São Paulo vai conciliar e consegue, porque agora o acordo com a Live Nation põe o campo atrás do gol e qualquer coisa joga com um pedaço do estádio lá só atrás do gol interditado. O fato é que a administração Casares não colocou a mínima fé no time, nem dinheiro, nem a mínima fé no time de futebol para 2025. E o time de futebol está indo. Está classificado, está entre os 7 do brasileiro. O time de futebol está indo. Numa projeção... por exemplo, o time de futebol de São Paulo investe muito menos em 2025 que o River Plate. Muito menos do que o River Plate, que é adversário do Palmeiras, argentino. Mas o time de futebol está indo. E a questão agora, para mim, fica... e acho que esse é o conflito Barra Funda e Morumbi, como se o sucesso do time de futebol não fosse tão interessante assim para o Morumbi, em termos de futuro, políticos e tudo mais. Onde eu quero dizer, o Casares não falou em nenhum momento sobre LDU, Botafogo, próxima fase, se o estádio vai estar disponível, o que ele vai fazer até o final da janela. Ele só falou sobre o fechar no azul, que é uma obrigação do clube, mas como se o futebol fosse um obstáculo a isso. São Paulo Futebol Clube. Ninguém está falando para coringar, rasgar FDIC. Agora, a atenção da direção de futebol com o time, acho que ela está garantida. E as cenas do Morumbi, depois do jogo contra o Atlético Nacional, comprovam isso. A ver as pessoas do Morumbi que estão sabotando o futebol por interesses políticos, o que eles vão fazer até o dia 17 de setembro, quando o São Paulo for visitar lá LDU. Eu sei que o São Paulo Futebol hoje está estudando a logística para Quito, porque o Botafogo foi sacaneado lá na recepção da polícia, teve que rodar a cidade toda, chegou na concentração 5 horas depois, está todo mundo atento para esse jogo.
né, para esse primeiro jogo. Para o jogo contra o Atlético, domingo à noite, que o São Paulo precisa ganhar para o Brasileiro. Então, eu espero que a Barra Funda se concentre nesses 4 meses no que é importante e é o que interessa à torcida do São Paulo. E o Morumbi faça conta. E reveja acordos de patrocínio, se estão bem feitos. Não está. Porque o São Paulo tem a 18ª receita, porque o patrocínio de camisa do São Paulo é ruim, porque o acordo com a Live Nation é ruim, porque o acordo da Manga é ruim, porque o naming rights é ruim, tudo abaixo do mercado. Será que está tudo bem feito nas outras áreas? Né? Porque talvez... E falando da base, a meta de vendas já foi cumprida e batida com sobras. Depois da saída do Ferreirão, do orçamento. Mas cara, assim, ó... O Belmonte falou aquele dia, né? Falou assim, se precisar vender mais para fechar nas ruas, vender mais. Isso foi antes da confirmação da venda do Ferreirão. Sim. O São Paulo já... Não, mas assim, assim, se vender o Ferreirão e não bater a chegar nas ruas, vai vender mais. Vai vender mais. Agora estão falando de Rodriguinho, Borussia, sei lá se vai ter mais. Mas como eu disse, o Mancini não só seca, como... Aí as possibilidades mínimas esportivas para a temporada com um elenco desse tamanho, elas vão se esvaindo, certo? O que você ia falar, Márcio? Eu fico pensando se esse é um caminho que inevitável, por tudo que fizeram com o clube até aqui. Qual deles? Não, o caminho financeiro, né? De ajustar as finanças. Eu fico pensando se isso é um caminho inevitável ou se ele poderia ser melhor gerido. Essa Talvez diferença... as duas coisas, ao mesmo tempo possam ser, né? Perfeito. Acho que as duas coisas estão bem claras, né? Você fechar um patrocínio até 2030 tem um significado aí. Isso te dá segurança, é bom. É bom para você chegar no credor e falar, olha, eu tenho essa segurança. Mas isso é péssimo, porque você vai caindo, mesmo com cláusulas de reajuste e tal. Então, a fórmula, quando o Palmeiras / presidente Crefisa fala, ano que vem eu vou ficar fora. Você dá ao mercado um olhar, fala, putz, e aí vai ter um espaço aí interessante, o clube e tal. E a negociação já foi excelente para o Palmeiras, pulou de X para 100 e tantos milhões, tá? Agora, o São Paulo, a minha dúvida é essa, se não passar por isso vai dar ao São Paulo a possibilidade de salto lá na frente, quando ele tiver no azul e chegar para o patrocinador e falar, vem cá. Hoje a gente não tem essa Você entende? Claro. Porque senão não vai valer a pena. Entendeu? Senão não tem sentido isso. Porque eu já acho... Porque uma coisa, já falei, vou repetir, o São Paulo não pode arrecadar menos que o Palmeiras. O estádio do São Paulo é quase o dobro. Só uma coisa, do Palmeiras. Eu espero que o São Paulo, essa possibilidade de uma hipotética semifinal ter que sair do Morumbi por causa do show, alguém lá do jurídico agora vai lá, olha lá o contrato, cláusula 43C. A multa rescisória para cancelar um show seja de tal valor pagável, um valor tranquilo, para que o São Paulo vá lá, deposite esse valor na multa da empresa e diga, eu não vou ficar sem o meu estádio numa semifinal de Libertadores. O mínimo que tem que ter é essa cláusula 43C, que vai ter um valorzinho ok, o clube paga e vai poder jogar. É o mínimo que o torcedor espere. Que dia é o show? Tá marcado o show? Não, tá perto mesmo. Tá perto da semifinal. Então, mas qual é o dia do show? A questão, como a gente falou... Um palco, tal, tá perto. Pode dar Palmeiras. problema mesmo. Isso pode dar. A gente sempre criticou o Palmeiras, eu tenho que criticar o São Paulo. Algumas datas são inegociáveis, certo? Porque o fim de um clube de futebol é o time de futebol. Ainda que o modelo do Palmeiras do estádio seja, neste momento, um negócio híbrido, para o Palmeiras também isso muitas vezes é colocado. Como é que vai ter que jogar a final com o gol tapado, não sei o que lá. Enfim, fica evidente com a marcação de shows para as datas de Libertadores, que todo mundo sabe desde o ano passado, que a presidência do São Paulo, ou marketing do São Paulo, não acreditava que o time pudesse chegar. Ele não chegou ainda, não, hein? Ele tem que passar para a LDU. Não acreditava que o time fosse chegar. Com esse investimento no futebol negativo... vai ser na semifinal, é isso? Se ele passar... Eu achei que fosse agora com a LDU. Se ele passar... Entendi. Ó,
A LDU vai ser o adversário do São Paulo, porque a LDU eliminou o Botafogo com gols do Gabriel Villame. O jogo contra o Galo, né, que marca a volta do São Paulo brasileiro, eu acho que é uma boa oportunidade para o São Paulo, porque o São Paulo tem um tempo bem suficiente de descanso entre o Atlético Nacional e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga hoje na Argentina a partida da volta. Ganhou o primeiro jogo e depois joga no meio de semana contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil Clássico. Então vai estar todo desmilinguido no domingo. Alguns jogadores suspensos, outros reservas. O São Paulo tem uma boa chance de pegar um Atlético enfraquecido. O São Paulo vem tendo problemas com o Atlético. O São Paulo nunca venceu o Atlético Mineiro desde que o Hulk chegou no Atlético Mineiro, seja no Morumbi ou em Minas. Incrível, né? Mas isso é estatístico. O Crespo vai ganhando mais opções. O Hulk tá suspenso, hein? Não, tá suspenso. O Júnior Alonso tá suspenso. Não, mas não vai jogar ninguém no Atlético. Isso que eu tô falando. Por causa de quinta a hoje. Hoje e Cruzeiro. O São Paulo tem... no meio do caminho. São Paulo, porque o outro vai pegar o adversário, o Botafogo, a gente falou, né? O Botafogo vai chegar, o Juventude vai pegar o Botafogo desmilinguido. O São Paulo vai pegar o Atlético desmilinguido. E o Crespo vai ganhando aos poucos opções. O Mailton, lateral direito, está chegando hoje, fazendo exames para talvez ser anunciado. E aí o São Paulo completaria o seu elenco com o Tolói e com o Mailton nas ausências lá do Igor Vinícius e do Juan. E aí, como a gente estava falando em relação a Palmeiras e Flamengo, passa a ter 2 campeonatos, um respiro maior entre os jogos e possibilidade de manter uma campanha no Brasileiro que só é possível hoje com aquela arrancada que o Crespo deu, tá ali entre os 8 primeiros, chegar ali um pouco mais próximo do Botafogo mesmo. E na Libertadores observar o que vem por aí, né? Que é o jogo de hoje. Acho que o torcedor do São Paulo vai estar ligado em dezembro. As coisas mudam. Podem mudar, sobretudo no Botafogo. Ainda temos alguns dias de janela. Não sei como será a movimentação do Textor, porque o Botafogo está nas 2 Copas. Se o Botafogo for o classificado. Verá hoje qual... Fala. Só um detalhe ainda sobre o Corinthians. Esse primeiro mandato é de tampão, né? Tampão. 1 ano e meio, não é isso? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Aí, se ele for reeleito, mais o 3. André Castro, são 4 anos e 3 meses para que este $1 bilhão renda dividendos e volte para os investidores, né? Porque não há reeleição no Corinthians, certo? Sim. O Mailton pode jogar quando? Ele nem foi anunciado ainda, né? Tem a parte legal também ainda, né? O Tolói também não tem ainda, né? Bid, nada, né? Não. O Tolói vai pro bid nessa semana, mas ele não tem condição física ainda, né? São coisas bem diferentes, né? O Tolói estava de férias, há um tempão inativo, não joga desde maio. Vai pro bid provavelmente. Eu não creio que ele seja relacionado pro jogo com o Galo, porque ele teria 10 dias de treinamento apenas. Menos 7 dias de treinamento. Em relação ao Mailton, se for concretizada a contratação depois dos exames médicos, ele vinha atuando todas as partidas pela Chapecoense, na Série B, está em plena forma, tal. Ele pode jogar assim que ele for inscrito no campeonato, se a contratação for confirmada. Acho uma boa contratação, acho melhor a contratação do Mailton do que a do Tolói, embora saiba que o São Paulo precisa, evidentemente, de um zagueiro a mais no elenco. Estão jogando os três, né? O Arboleda machucado, todas as partidas. Enquanto o Atlético não vai mudar isso, vai ter o Alan Franco, o Ferrarese e o Sabino. Mas aos poucos, que tá, você vai olhando um pouco mais para frente, né? A semana que vem o Wendel está recuperado. Depois da data FIFA, o Arboleda está recuperado. Aí você vai criando opções, sobretudo do meio campo para trás, acho que o Crespo não vinha tendo para a sequência da temporada. E como vem o respiro na semana que vem, dá para ir todo mundo de novo, os mesmos do Atlético. Agora não tem, o São Paulo não tem mais esse problema, né? O intervalo para o jogo do Atlético é suficiente, depois com o Cruzeiro é só no outro final de semana, o Cruzeiro vai ter o Atlético no meio da semana, então, e aí para a data FIFA. Então é isso, galera. Mailton e Tolói aí já fecharam com o São Paulo, né? Um anúncio mais cedo, mais tarde vai acontecer. 2 reforços aí que o São Paulo precisa na lateral e na zaga.
E domingo tem jogo contra o Galo, né? O Galo com todo praticamente time em reserva, né? Porque quarta joga contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, Clássico Mineiro. Então o São Paulo tem grande chance de tentar arrumar esses 3 pontos aí, cara. E aí já entrar na briga pelo G4. Né? São Paulo ganha esse jogo, pode entrar na briga pelo G4. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, não esquece pra Banda Sport League na descrição, galera. Não esquece de se inscrever e deixar o like pra chegar pra mais São Paulino no nosso vídeo, valeu? É nóis!